E o governo federal adiou a implementação das novas normas regulamentadoras em saúde e segurança no trabalho. A gente vai entender o que significa isso agora com o advogado trabalhista especializado no setor empresarial, que é o André Oliveira. Já está aqui com a gente o André. Vamos falar dessas normas. É sempre importante ter um prazo maior, né, doutor? Mas não pode perder também o horário, né? Vamos falar um pouco do que trata essa portaria 8873 de 2021. O que ela altera fundamentalmente? Por favor. Boa tarde, Jeremias. Boa tarde. Boa tarde, pessoal que está aí ouvindo a nossa conversa aqui, esse bate-papo bem interessante. Então, essa portaria ela traz aí uma alteração em várias questões de regulamentação da segurança e saúde do trabalho, né? Então, assim, o que afeta aí diretamente a forma como as empresas, de um modo geral, elas cuidam tanto para efetivamente gerar aí as metodologias aí de prevenção de acidentes ou de exposição a riscos e agentes insalubres e riscos ergonômicos, quanto também na forma como isso é documentado e comprovado, né, para os órgãos de fiscalização. A proposta, né, é modernizar, é facilitar, excluir um pouco da burocracia, né, de um período aí que ainda se falava muito em documentos, em arquivos em papel, em arquivos físicos. Hoje já com o universo digital, com a possibilidade de integração de dados, otimizar e facilitar aí essa gestão em matéria de saúde e segurança do trabalho. Agora, doutor, eu vejo aqui no texto, olha, entre as principais mudanças, um programa de gerenciamento de riscos, né? O que é esse gerenciamento de risco? O que deve mudar? Então, na verdade, já existe, né, uma regulamentação, essas normas regulamentadoras que determinam e exigem das empresas, de um modo geral, um programa, né, que é o chamado PPRA, e dentro do âmbito da saúde ocupacional, o PCMSO, o que vem para mudar, na verdade, são possibilidades de fazer o controle de forma digital, integrar dados. Vou citar aqui um exemplo bem prático, principalmente para quem atua na área da indústria, né? Você tem os EPIs, os equipamentos de proteção individual, e até então o que a norma exigia é a necessidade de uma ficha de controle com assinatura manual do funcionário cada vez que ele faz a substituição desse EPI, e isso arquivado muitas vezes nos almoxarifados, e quando necessário para apresentar uma fiscalização ou em uma questão judicializada, essas fichas eram resgatadas para que fossem levadas aí a autoridade que a demandava. E a legislação ela vem para possibilitar, por exemplo, que as empresas façam controles de forma digital, né? A assinatura biométrica hoje já é realidade, e o próprio controle do uso do EPI, né? Que muitas vezes você tem ali uma empresa com um volume muito alto de colaboradores, e a gestão disso fica muito mais eficaz quando você consegue, de fato, através de um banco de dados integrados, com indicadores, né, hoje já, inclusive, com a aplicação do BI, entender se tudo está efetivamente em conformidade com as exigências, né? Doutor, tem algum setor da indústria que precisa ficar mais atento a essas normas regulamentadoras? Olha, a gente tem uma alteração bem direcionada aí, especificamente em relação à NR18, para o segmento da construção civil. Aí a gente vai ter algumas alterações, tá? De um modo geral, todos os segmentos eles precisam ficar atentos. O grande ponto aqui que a gente chama a atenção é que para cada segmento, o empresário ele vai encontrar oportunidades específicas de melhoria nos seus processos de gestão, né, em termos de saúde e segurança do trabalho. Para cada segmento você tem, como eu havia citado aqui um exemplo de uma indústria, esse exemplo que eu citei, inclusive, é muito comum na metalurgia, na siderurgia, relacionado aos EPIs. Na construção civil, a gente já tem uma realidade bem específica em relação aos banheiros, às gruas, aos containers, e a partir daí se encontram aí as oportunidades. O importante é que o empreendedor, o empresário, ele tenha em mente
a necessidade de ir até agora com essa nova oportunidade, né, essa dilação de prazo para a entrada em vigor dessas normas, dessa alteração das normas, a necessidade de contar com uma assessoria, né, uma assessoria jurídica especializada para isso e que interaja, né, que seja integrada com uma visão multidisciplinar, né? Porque aí a gente está falando de questões que envolvem engenharia de segurança do trabalho, que envolvem a medicina do trabalho, e a advocacia 4.0 ela vem muito nesse sentido, né? De conseguir conversar, dialogar de uma forma muito clara, muito efetiva com todos os profissionais das empresas, dos clientes, para conseguir de fato trazer soluções efetivas e não que muitas vezes, né, e hoje em dia a gente percebe que na maioria das vezes extrapola a questão jurídica em si, né, a técnica jurídica em si, a interpretação da lei em si. Entendi. É interessante porque, eu não sei se tem um reflexo específico, não é a área do senhor, mas, por exemplo, na aposentadoria, se a pessoa trabalhou em um ambiente insalubre, alguma questão dessa, né, tem um reflexo também, né? E às vezes a empresa fala assim, não, mas eu não se interessou muito por essa regulamentação, lá na frente ela vai talvez ser questionada se tinha, se não tinha, se era, enfim, né? Tem alguma coisa mais recorrente que chega ao escritório aí de advocacia em relação a normas regulamentadoras? Onde é que as empresas acabam esbarrando mais? Às vezes é uma questão de não levar criteriosamente os assentamentos, que inclusive agora vão ser alterados eletronicamente. Exato, muito boa pergunta, Jeremias. E você conseguiu introduzir a pergunta com uma das questões que são bem recorrentes, né? Principalmente em relação aí a uma conversa com o direito previdenciário, né? Aposentadoria especial. Uma dificuldade muito grande que as empresas têm é porque quando a gente fala de aposentadoria especial, a gente precisa trazer a documentação, os levantamentos, os assentamentos de um período muito longo, né? Uhum. A gente está falando de 20, 30 anos atrás. Sim. E a regulamentação ao longo desse período ela oscilou muito. Então, a grande dificuldade hoje para as empresas é como providenciar essa documentação, esses históricos, né, de documentação, para disponibilizar para os seus empregados, para que eles possam, de fato, levar isso até o INSS. O INSS é a autoridade que vai avaliar se aquelas condições realmente dão ao segurado, né, ao empregado, então segurado, o direito a essa aposentadoria, mas existe sim uma dificuldade muito grande em levantar essas informações. E hoje, com essa possibilidade da digitalização, espera-se aí que se encontre aí uma melhora muito grande. E Uhum. outra questão que é muito recorrente, né, em termos de assentamento é o exemplo que eu citei inicialmente, que é o registro, né, de entrega, de substituição de EPIs. Muitas vezes o empresário ele compra, ele adquire, fiscaliza o uso, mas peca na observação do método de registrar isso, né? Na ficha, no padrão que a legislação exige, que a ANR exige, com a indicação do certificado de aprovação, data de validade e tudo mais. Hoje, a gente, inclusive, já tem possibilidade, por exemplo, Jeremias, através de QR Code no crachá, no capacete do empregado, identificar exatamente quais os EPIs que ele recebeu, qual a data de validade, se ele recebeu um treinamento, né, para exercer determinada função ali com o uso daquele EPI, ou se é uma exposição, se existe uma exposição a algum um elemento periculoso, como uma situação de trabalho em altura, com eletricidade, com químicos explosivos, para que de fato você consiga fazer também, e aí o empregador ele tem esse dever, né, essa responsabilidade de fiscalizar também o adequado uso, né? E aí a gente consegue de fato trazer efetividade ao grande propósito da norma, né? A norma regulamentadora ela vem de fato para poder garantir e preservar a saúde e a segurança do empregado, né? Enquanto ele está exercendo as suas atividades. E muitas vezes, e aí a gente olhando aí o período mais anterior a essa modernização que se pretende implementar, se concentrava muito esforço na burocracia e pouco esforço na efetividade. Então, acho Uhum. que a grande oportunidade agora é de se tornar de fato efetiva essas medidas de saúde e segurança.
Pois é, doutor, todos nós aí nos adaptando todos os dias à questão da tecnologia, né? E o senhor falava, eu fico pensando, como é que está essa questão de uma assessoria jurídica nesse caso? Porque quem tem a empresa, ele tem várias frentes de trabalho, a contábil, né, o contas a pagar e a jurídica, né? Se avançou nesse sentido, assim, no sentido de que, olha, eu posso te explicar se a sua empresa tá legal, não tá? De repente a empresa pode abrir os seus dados para... Hoje a gente tem, por exemplo, a questão das máscaras, né? Tem empresa que tem, por causa da Covid, oferecer a máscara. E pode cair, como o senhor falou, né? Ofereceu máscara para todo mundo, tá tudo certinho, mas não fez um registro, de repente vem uma fiscalização, não entende. Essa assessoria, porque geralmente a gente procura advogado quando a coisa já está meio ruim, né? É igual médico, tem que procurar, o bom é procurar antes. Isso, a gente evoluiu nessa questão tecnológica, né? Porque hoje até os processos a gente consegue, quando não é segredo de justiça, olhar aqui, né? Tem alguma evolução nesse sentido de assessorar essas empresas? Olha, Jeremias, a gente tá num caminho, uma direção que eu vejo com muito otimismo, Uhum. mas ainda temos uma trajetória muito grande a percorrer, né? E isso daí começa lá na academia de direito, né? A academia de direito, ela até pouquíssimo tempo atrás, ela formava o advogado de fato para litigar, né? Para desenvolver a melhor tese processual numa visão em que você tem dois polos, um polo passivo e um polo ativo disputando qual argumento vai prevalecer. Sim. Né? Há pouquíssimo tempo que a gente vem trazendo aí uma visão de direito mais conciliatória, mais focada em soluções, em prevenção, em resolução, né, e antecipação, inclusive, dos conflitos, que é exatamente essa proposta que você trouxe. Então, isso começa na academia. Nos escritórios de advocacia, hoje que a gente percebe hoje em dia é que alguns já estão aderindo a esse movimento, outros ainda bem distantes, né? Mas é um movimento que eu vejo que é meio que um caminho sem volta. A gente tem trabalhado muito com isso, é um foco que é muito interessante, muito importante. A gente costuma chamar isso aqui de diagnóstico 360, porque a importância de realmente conhecer o negócio, né, em 360 graus, e quando eu digo isso, de fato conhecer como que funciona o financeiro, o setor de suprimentos, o almoxarifado, o departamento médico da empresa, porque é ali que você vai encontrar as causas problemas, né? A gente inclusive tem uma questão que é bem interessante, quando a gente fala no direito do trabalho de um processo judicializado, a gente chama de reclamação trabalhista. E a reclamação, olha, a própria palavra, ela traz essa ideia de que primeiro houve um clamor, né? Houve uma situação inicial que poderia ser resolvida sem a judicialização, e depois vem essa reclamação, né? Aí se reclama perante o judiciário. E existe uma oportunidade muito grande para o empresário de realmente tomar conhecimento do quanto isso significa economicamente para o negócio, e como que poderia se encontrar uma solução viável, né, que mantenha aí uma rentabilidade, uma competitividade, mas garantindo a conformidade legal e muito mais do que isso, né, preservando aí o melhor que se espera para uma relação de trabalho saudável, que também impulsione o seu negócio. Muito bem, o senhor sabe que eu tenho só um minutinho para encerrar o jornal, mas eu ainda queria passar rapidamente a palavra para o senhor e dizer que eu já vi anúncios dizendo assim, olha, procura-se advogado com espírito combativo, né? E eu achava interessante o espírito combativo. Talvez no futuro a gente vai ter, procura-se advogado com espírito conciliativo, né? E que possa evitar, e é o caso das limitadoras que a gente está trazendo aqui. Doutor, eu queria agradecer mais, e se o senhor tiver algum complemento, aí em 30 segundos, fique à vontade. Claro, agradecer a oportunidade, mesa, ao público em geral, de estar aqui compartilhando com vocês essas ideias. Fico aqui à disposição também para a gente evoluir isso daí em um segundo momento. É uma grande satisfação, uma honra estar conversando com vocês aí sobre esse tema. Muito obrigado. Doutor André Oliveira Moraes, advogado trabalhista empresarial, colaborando aqui, mais uma vez, obrigado com a gente, sobre esse tema, normas regulamentadoras, que, conforme a gente falou no início, foi adiado a portaria 8873/2021 para o início, né, dessas novas normas regulamentadoras entrarem em vigor para 3 de janeiro de 2022. Então, se você é empresário, dá tempo ainda de se informar e ficar bastante atento, principalmente em relação à área da construção civil.
Jornal da Rede Alesp fica por aqui. A gente volta na segunda-feira. Bom final de semana para você. Até mais.